3. Segundo vídeo do Catecismo da Igreja Católica. O tema é as vias de acesso ao conhecimento de Deus. 1, 2, 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria estamos no segundo vídeo e o tema deste vídeo é as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Então estamos trabalhando sobre o Catecismo da Igreja Católica nessa formação para nós amarmos a Igreja, conhecermos cada vez mais, tá bom? E se inscreva no canal, deixe o seu like, toque o sininho de notificação e compartilhe este vídeo para que possamos continuar evangelizar o povo católico, o povo cristão que quer conhecer a Igreja, que quer amar a Santa Igreja Católica. Continuando o mesmo pensamento do último vídeo, no parágrafo 31, as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Então, o ser humano é a coroa da criação, criado à imagem e semelhança de Deus, e pela sua racionalidade, pela sua inteligência, pela sua liberdade, ele pode chegar a conhecer a Deus. E vamos entender agora quais são as vias, o caminho que Deus também, ao criar o ser humano, ao criar todas essas coisas, colocou para que o homem pudesse crer na existência de Deus. Um Deus criador. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, um homem que procura Deus descobre certas vias para ascender ao conhecimento de Deus. Então, como nós já vimos, o ser humano é um ser religioso. Deus escreveu no coração o desejo de buscá-lo, e nessa busca o ser humano vai se deparando com muitas ambiguidades e vai procurando a Deus através de tantas religiões na história, e dentro dessa busca, desse desejo de Deus no coração do ser humano, o ser humano pode esquecer, pode ignorar, pode rejeitar a Deus. E qual é o caminho, qual é a via que Deus colocou no ser humano? Então vamos ver. Chamamos-las também de provas da existência de Deus. Então, Deus vai dar provas da sua existência. Essa é a realidade. Mas essas provas da existência de Deus não é as provas das ciências naturais, porque a ciência atrapalha com o experimento, né? Com aquilo que pode tocar, pode ver, algo experimental. Mas essas provas da existência de Deus, o ser humano ele vai perceber, ele vai buscar esse caminho através da sua razão, da sua inteligência, tá bom? É no sentido de buscar argumentos convergentes e convincentes. Então, pela racionalidade humana, o homem pode tender a encontrar a Deus. E diz o Papa São João Paulo II que a fé e a razão são duas asas do mesmo pássaro, para que o pássaro possa voar. Assim também, para que o homem possa voar a Deus, ele tem que usar a sua razão iluminada pela fé para chegar ao conhecimento de Deus. Então, crer que Deus existe é um ato da inteligência, é um ato da racionalidade humana, porque o homem foi criado para encontrar a verdade, para encontrar a felicidade e para o belo. E isso está na natureza humana. Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. Então, o ato criador de Deus, como diz São João da Cruz, na criação Deus deixou o seu rastro, as suas pegadas. Aqui não é um pandeísmo. O pandeísmo crê que em todas as partes há partículas de Deus. A árvore é Deus, a flor é Deus, o rio é Deus. Não. Deus cria tudo. E Deus sustenta toda a criação
porque toda a criação ela participa do ser divino. E toda a criação vai trazer essa marca de Deus, pela sua beleza peculiar, pelo seu grau de perfeição, pela sua finalidade. Então isso tudo mostra, tá bom? Toda a criação ali é provas de crer na existência de Deus. O Frei está aqui diante de uma orquídea. Olha a beleza de uma orquídea, olha a beleza de uma natureza, olha a ordem do universo. Então essa beleza de toda a criação nos remete a algo mais belo, que é Deus. E a gente descobre isso não pela fé, pela racionalidade humana, pelo ato da inteligência. O mundo material em que vivemos e a pessoa humana. Então, o primeiro mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Então, minha gente, há um movimento em todo o universo. Há na natureza, primavera, outono, inverno, verão. A nossa Terra poderia estar um pouco mais distante do lugar onde ela está. Mas justamente a Terra, no próprio sistema solar, ela está no ponto central, em que ela consegue ter vida. Isso tudo não é por acaso, é porque Deus criou. Então esse movimento e tudo que é movido por algo. Aqui eu estou usando uma linguagem de São Tomás de Aquino. E o próprio Aristóteles fala que há um motor imóvel que move tudo. Ele não fala que é Deus, mas é Deus. Então, para algo ser movido, tem que ser alguém que o move. Então, no princípio de tudo, Deus, ao criar o universo, Deus faz esse movimento. Deus coloca as suas leis para que o mundo seja mundo, para que haja esse movimento harmônico. Não só no universo, minha gente, no ser humano, em cada DNA do ser humano, gente, ali na genética, no cromossomos, toda essa ornamentação orgânica do ser humano, que beleza, não é por acaso. É Deus que criou. Olhando para a natureza, como é belo. Então, nesse movimento, nós percebemos Deus. O devir é o que, minha gente? O devir é o que acontece na nossa história humana. Há um movimento na história humana. Há um devir na história humana. E tudo isso nós precisamos não olhar somente na dialética materialista de Karl Marx. Não, nós temos que perceber que até no próprio história da humanidade é um movimento ciclônico em que Deus conduz a humanidade. A própria evolução do mundo, do universo, da inteligência humana é dom de Deus. Como não crer? O próprio Albert Einstein diz que crer em Deus é um ato de inteligência, é um ser inteligente. Os maiores científicos da história são católicos. Basta olhar a história, gente. Mas parece que no século XX, com os famosos ateus, Karl Marx, Feuerbach, Nietzsche, Schopenhauer e tantos outros, parece que o mundo moderno esqueceu dos 19 séculos atrás. Não. Crer em Deus é um ato da inteligência, pelo movimento, pelo dever de todas as coisas. O mal que acontece no mundo, o mundo ele é governado por uma providência divina. Tá, continência. O que é continência, gente? Continência, nós poderíamos não existir. Eu poderia não existir, você poderia não existir, esta planta não poderia existir, essa flor. Deus, ele é o ser. Deus é um ato puro. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Deus é aquele que é. Nós só somos em Deus. Como diz Atos dos Apóstolos, em Deus nós somos
nos movemos e somos. Então, se Deus tirar o ser, se Deus tirar a sua presença de nós, nós iremos perecer. Então, essa contingência humana, essa contingência da natureza, essa contingência do cosmos, essa contingência da nossa fragilidade humana mostra que há um Deus Criador, em que nós dependemos dele. Deus sustenta todo ser criado. Deus sopra nas narinas de Adão o sopro da vida, a vida divina. Então nisso tudo está Deus. Da ordem e da beleza. O Frei já falou da ordem, né? Que belo. A beleza do mundo, gente. Como não se encantar com a natureza, como não se encantar com as estações do ano, como não olhar para o ser humano e ver a beleza de um ser humano, as suas capacidades. Tudo isso, gente, mostra que Deus existe. Pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Então, todos esses argumentos que o Frei falou estão na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, tá bom? As 5 vias do conhecimento de Deus. O Frei falou de forma resumida, mas mostra. Nessa beleza do universo, há o belo maior que é Deus. Nesta ordem, Deus que, na sua providência, que ordena tudo, no seu movimento. Olha que bonito. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade. Torna-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Então, é o rastro de Deus, é a presença de Deus. Olha o que diz Santo Agostinho, um grande filósofo também. Interroga-te a beleza da terra, interroga-te a beleza do mar, interroga-te a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades, todas elas se respondem: olha-nos, somos belas. Mas sua beleza é um hino de louvor, uma confissão. Essas belezas sujeitas à mudança. Quem as fez, se não belo, não sujeita à mudança, então é Deus. O próprio Big Bang, a ciência não sabe explicar a origem do Big Bang, a partícula de Deus. Não sabe explicar a ciência. Assim como a ciência não sabe explicar em que momento acontece a vida. Sabemos que é o momento do óvulo e do espermatozoide, sim, mas em que momento específico? É Deus, dedo de Deus. Então, não crer em Deus é ir contra a sua própria racionalidade. Segundo argumento convergente, segunda via, o homem, com a sua abertura à verdade, à beleza, com o seu senso do bem moral, com a sua liberdade, afosta a sua consciência, com a aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Então, um homem, ele é aberto à verdade. O ser humano procura a verdade, porque foi criado por Deus. Ele quer a verdade. E é bonito que alguns filósofos procuraram a verdade e encontraram a verdade. Santo Agostinho, Edith Stein. A verdade é Deus. Então essa verdade que vem caracterizada pela criação do ser humano como imagem e semelhança de Deus, mostra que Deus existe. A beleza. O homem procura o belo, gente. O homem se atrai pelo belo. Pelo belo do mundo, das coisas, das pessoas, pelo bem moral. Tudo isso porque Deus é o belo. Aquele que não está sujeito à mudança. Porque Deus, quando criou o homem, Deus olhou para si. Façamos o homem à imagem e semelhança. E Deus é belo, Deus é bom, Deus é verdade. Com o seu senso e seu bem moral. O ser humano também tem um bem moral. E o ser humano foi criado para o bem. O ser humano foi criado para estar certo na vida. O ser humano foi criado para ser feliz.
Então esse bem moral do ser humano, evite o mal, faça-se o bem, é uma categoria assim que está em cada ser humano. Lógico, quem diz isso é Immanuel Kant, um filósofo. Evite o mal, faça-se o bem. Está em cada ser humano isso aí. Porque Deus criou a liberdade, o ser humano tem a liberdade, e a liberdade é o maior dom que Deus concedeu ao ser humano, que os animais não têm, que os vegetais não têm, só o homem tem essa liberdade de amar a Deus, reconhecer a Deus. Então o ser humano tem que perceber nesse dom da liberdade a presença de Deus. E no campo da liberdade nem o demônio nem Deus entra, porque o homem é livre para amar a Deus ou não amar a Deus. Então isso mostra mais uma vez que Deus existe. E a voz da sua consciência. O ser humano também tem uma consciência, como disse o documento Cauchy de Spes. A consciência do ser humano é o sacrário, secretíssimo, onde Deus está, onde Deus faz ressoar a sua voz e nós escutamos. No lugar recôndito do ser humano há a consciência. Por isso, quando o homem peca, o homem faz o mal, essa consciência acusa. Porque Deus criou o homem. Deus criou o ser humano para o bem, para a verdade, para a beleza. É uma realidade intrínseca no ser humano. Por isso, quando o homem não quer crer em Deus, ele caminha para a sua própria autodestruição. Ele luta contra a sua própria natureza humana. Com a sua aspiração ao infinito. O ser humano, ele aspira ao infinito. Ele aspira a Deus. Aí não tem jeito. Não tem como correr. Os ateus, quando eu estudei filosofia, eu olhei para os ateus Freud, em que diz que tudo é a dimensão do líbido, da sexualidade, do inconsciente. Há uma verdade, mas não é só isso. O ser humano aspira ao infinito. Feuerbach que diz que Deus é uma projeção do ser humano, Deus projeta a sua visão em Deus. Coitadinho daquele homem, quando a gente conhece a história pessoal dele. O próprio Nietzsche, Deus está morto. Ele diz, vamos matar, vamos tirar até o cheiro de Deus. Mas quando a gente olha a história daquele homem, gente, morreu sem juízo, abraçando um burrinho. Karl Marx diz que Deus, a religião é utopia, é tópico do homem. Não, tudo errado. Deus, Ele existe. Ele criou o ser humano. A felicidade. O ser humano procura felicidade. Talvez pode buscar de formas erradas, caminhos tortos, mas o homem procura ser feliz. Quando o homem vai procurar um prostíbulo, ele quer procurar Deus e não sabe. Quando o homem procura as drogas, ele quer procurar Deus e não sabe. Quando uma mulher procura a prostituição, ela quer Deus e não sabe. Quando a pessoa quer ver uma vida materialista, ela quer Deus e não sabe. Mas ela quer preencher o desejo de felicidade com as migalhas do mundo, do pecado. Então, quando o homem não quer acreditar em Deus, ele adora a criatura no lugar do Criador. A sua inteligência se torna obscurecida pelo pecado. Então, isso tudo, o homem interroga-se sobre a existência de Deus. Logo, Deus existe. Pela criação, pelo homem. É argumentos, é provas existenciais da presença de Deus. Então, é mais inteligente crer em Deus do que não crer em Deus. Por isso que eu falo que crer em Deus é um ato de inteligência. Não crer em Deus é um ato de burrice. Mediante tudo isso, percebe sinais da sua alma espiritual. Olha, diante dessa beleza, dessa verdade, dessa consciência, dessa liberdade, desse belo, o homem tem uma alma espiritual.
a única criatura. Os animais não têm. Os animais têm alma instintiva, é movido pelos instintos. O vegetal, essa flor, essa orquídea tem uma alma vegetativa. Mas o homem tem uma alma espiritual, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso diferencia o ser humano dos animais. E eu moro no Mato Grosso do Sul, qual a felicidade? Qual a bem-aventurança de uma vaca, de um boi, de um cabrito? Comer capim. Isso é a felicidade deles. O ser humano não. O ser humano é Deus por causa da sua alma espiritual. Por isso que o ser humano não se satisfaz com o pecado. Quanto mais o ser humano procura o pecado, mais fome ele tem. É querer encher a barriga com o vento, quem procura o pecado. Como a semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível a sua matéria. A sua alma não pode ter origem senão em Deus. Então Deus criou a alma humana. Por isso o ser humano caminha para o bem, para a verdade, para a beleza, para a liberdade. Em que momento Deus colocou a alma humana aqui? O espírito. Um momento que a ciência não sabe explicar. O esperma com o óvulo. Ali é uma vida. Um milagre da natureza, em que o autor é o próprio Deus. Como não crer? Eu poderia falar da inteligência do cérebro humano. O cérebro humano é mais desconhecido que o universo. Será que é por acaso? Os ateus falam que Deus é um relojoeiro que criou o mundo e deixou a Deus dará. Não. Será que o mundo Será que foi apenas uma questão da evolução, como diz a evolução darwiniana? Uma célula que se multiplicou em duas, foi surgindo essa espécie, o planeta, até os macacos e por último o homem? Não. É Deus. Essa complexidade só pode ter um nome, é Deus. Só Deus. O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem, sem fim. Então o homem só tem princípio em si mesmo, só tem fim em si mesmo, quanto ele participa do ser divino. Deus é o ser por essência. Nós participamos do ser divino. Nós somos criaturas contingentes, estamos no devir da nossa vida, estamos em movimento, a nossa vida é um movimento do nascer ao morrer. Mas nessa beleza toda nós percebemos a presença de Deus. Estamos em pandemia, o ser humano está comprando oxigênio. Será que Deus não está falando para nós? Será que isso não é Deus falando? Hoje em dia está faltando oxigênio nos pulmões das pessoas com a pandemia. Assim, por estas diversas vias, o homem pode ascender ao conhecimento da existência de uma realidade que causa a primeira e o fim último de tudo, que todos chamam a Deus. Então, Deus é a causa primeira de todo o universo, de todo o criado. Deus é a causa última. Ponto. Aqui eu termino. As faculdades do homem tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. A faculdade é o quê, gente? A vontade, memória, inteligência, liberdade, tudo isso, né? É capaz de conhecer que há um Deus pessoal. Não apenas um Deus criador, mas um Deus pessoal, que ama. Mas para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. Então, para que o homem pudesse conhecer a Deus, agora não só pela dimensão racional, um ato da inteligência, mas pela fé, Deus vai revelar-se ao homem.
Deus vai revelar-se a Abraão, Deus vai revelar-se a Noé, Deus vai revelar-se em toda a história da humanidade, para que o homem agora, pela graça, então Deus, quando criou o ser humano com a alma imortal, Deus já coloca ele no jardim do Éden, Deus também colocou a graça de o ser humano conhecer o Deus pessoal, o tu eterno é Deus, tu. Essa é a segunda vídeo. Espero que tenha te ajudado você nessa formação. O Frei está uma formação um pouco mais carismática, mas é a minha forma de passar o conteúdo. Então, como não crer em Deus? Como não crer na existência de Deus? Deus existe. É um ser pessoal que nos cria por amor e nos sustenta por amor. Deus abençoe. Inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se Deus falar ao teu coração, deixe seu comentário, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.